Começando mais um episódio do Mãecast para vocês, temporada em São Paulo. E a convidada de hoje, ela nos procurou porque ela quer dividir um momento da vida dela que ela está passando. E a gente quer trazer informação e orientação, além dos alertas para a família. Ela vai falar um pouco da profissão dela, mas a gente vai fazer a apresentação. Ela é mãe da Júlia e Laura, professora afiliada ao Departamento de Pediatria da Unifesp e consultora médica em pediatria do Fleury Medicina Diagnóstica. Ela também é reumatologista e atua na pediatria há mais de 18 anos. Mãe de 2 meninas e atualmente em luta contra a leucemia da sua filha mais nova. Vai nos trazer a conscientização para as famílias e o diagnóstico precoce de câncer e doenças reumáticas na infância. Seja muito bem-vinda, Daniela Petri. Obrigada, meninas. Obrigada é um prazer. a você, obrigada por ter nos procurado, Dani. Acho muito importante. A gente pode te chamar de Dani, Claro, não precisa né? chamar de doutora. Não, imagina. Não, apesar que tem que chamar, né, doutora Dani. Doutora Dani. A gente, eu acho muito importante a gente trazer para esse momento que você está passando com a sua filha informações e orientações para as famílias, mas não é só isso, né? É você compartilhar com a gente o que você está vivendo e trazer muito mais conexão para essas famílias que estão nos ouvindo também. Então... Isso mesmo. Eu acho que eu falo que às vezes faz 4 meses do diagnóstico da minha filha, né? Eu fiz o diagnóstico praticamente dela, então ainda é muito impactante para mim, né? Mas eu sinto que eu preciso ter essa missão, né? Então eu abracei a causa para poder ajudar as outras mães e outras famílias para que nenhuma criança passe por isso mais, né? Então, a Laura, ela tem 7 anos, a minha filha, né? Eu tenho 2 meninas, como vocês falaram. E a Laura Júlia, linda, que tá aqui com a gente. Depois a gente vai chamar ela. Depois a gente chama ela, ela tá aqui comigo, né? E eu sou muito mãe, né? Tanto que quando eu criei o meu Instagram, que é Dicas de Mãe Pediatra, eu até falava muito mais da maternidade, às vezes aqueles memes, sabe? Do tipo, dificuldade para dormir, aquele filho que não come, né? A questão da educação positiva, né? Então, eu falo muito sobre isso. O que eu falo para os pais no consultório, eu falava na minha página, né? Mas sempre com aquela leveza da maternidade, porque a gente já tem muitos problemas, né? No dia a dia. E daí, em março, a Laura, ela teve um sintoma que eu lido muito na reumatologia pediátrica, que é a dor na perna. E a gente tem muito aquela cultura de dor na perna, dor de crescimento, né? E foi um quadro extremamente agudo, né? A gente tinha ido numa festinha de aniversário no domingo, à noite. Quando foi segunda-feira pela manhã, ela acordou com muita mialgia, que é uma dor muscular nas 2 coxas. Ela fazia assim, mamãe, eu não consigo andar. Tá com muita dor. E eu falei, filha, a gente foi, né? Chegou quase 1 da manhã, vamos dormir, vamos ficar em casa, dei um analgésico, fui trabalhar. E quando eu voltei, ela ainda estava sem brincar. Né? Ela simplesmente deixou de brincar. Isso me chamou muita atenção como mãe, mais até do que como pediatra, né? Porque a gente sabe que a criança está sempre brincando, sempre pulando. Às vezes aparece, né, algum sintoma, uma febre, uma dor, mas ela continua brincando, é mais forte que ela, né? Isso mesmo. A maioria das mães tem medo da febre, como todo mundo, claro. Mas a gente, como reumatologista, a gente está muito acostumada com febres não infecciosas, né? Febres inflamatórias. Então, a gente está acostumada com crianças que fazem febre prolongadas ou repetidas, né, mensais, periódicas. Então, a febre não assusta. A gente tem que investigar essa causa da febre. Claro, não é comum a criança fazer febre, né? Febre todo mês ou febre que dure 20, 30 dias. Uma das nossas funções é essa, de investigar, né, causas infecciosas, leucemia, inclusive, tumor ósseo, para depois a gente pensar em alguma doença reumática. E no caso da Laura, o que aconteceu? Como ela teve essa questão de não brincar em nenhum momento... Mas ela não teve febre. Não teve febre. Por isso que me chamou muita atenção. Sim. Ela deixou de brincar, simplesmente. Se fosse na vigência de febre, a gente sabe que a gente fica moadinho, quietinho, né? Quando a gente está com febre, só quer ficar na cama. Mas baixa a febre, a criança está pulando, né? Quem tem filho sabe. Baixa a febre, né? Ela está ali brincando, mesmo que seja quietinha, ela está brincando. E ela só estava quietinha vendo televisão, me chamou a atenção. Na terça-feira de manhã acordou melhor, né? No dia seguinte, 2 dias depois daquele buffet infantil, chegou aí para a escola, inclusive. Quando eu cheguei do consultório, ela sempre me levanta no sofá, né? Quando eu abro a porta, as 2 vêm e me agarram, bem mãe, assim, sabe? Eu amo. E aquele dia ela não levantou do sofá. Me chamou outra atenção. Opa, tá estranho, né? Como a menina não levanta para abraçar a mãe no sofá, né? Quando chegou do trabalho.
ficou lá quietinha no sofá, já fiquei com pulga atrás da orelha. Obviamente que como pediatra eu examinei tudo de novo, eu já tinha examinado na segunda. Terça-feira examinei ela direitinho, não tinha nada. A única coisa que tinha no exame físico era um hematoma aqui na região do quadril, próximo da coxa, assim, proximal. E eu perguntei, filha, que hematoma é esse? Ah, mãe, eu brinquei hoje na escola, eu bati na mesa da professora. E como nós somos altas, eu imaginei, bateu na quina, né? Fez o hematoma, ok. Mas achei aquilo tudo bem. Examinei tudo, exame físico normal. Ela, antes de dormir, estava com muita dor aqui nessa região aqui, da mandíbula, né? Na região do quadril também, muita dor no quadril. E quando foi de terça para quarta, na madrugada, ela acordou com a dor nas pernas. Né? E como professora, né, como vocês mesmos disseram, a gente ensina os residentes, ensina os alunos quando passam com a gente, né, de medicina, que toda dor na perna que desperta na madrugada, você é obrigada a descartar a leucemia. É diferente da dor na perna que a criança dorme no início da noite, sabe? Quando a criança vai dormir e tem aquela sensação no final do dia de que está com dor na perna, faz uma massagenzinha e melhora. Tipo, acordou às 3, 4 da manhã, alguma coisa fez ela despertar, né? Uma dor importante. Sim. Então, você tem que investigar, né? E, às vezes, claro, tem toda a questão do tempo. Se a criança está tendo esse quadro há 2, 3 meses, é mais sugestivo de ser uma leucemia. Se for já há 1, 2 anos, o tempo nos ajuda para pensar em alguma outra doença reumática, né? Porque Mas no caso dela, foi esse sintoma... Foi esse sintoma que ela não teve, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Ah, Nunca tá. teve dor nas pernas. Tá. Foi a primeira vez. Entendeu? E não tinha nenhum outro sintoma. Não, só além o do hematoma e a dor do hematoma e a quadril. dor. E aqui E na aqui, Aqui. mas isso foi depois, né? No primeiro dia só No primeiro dia era só a dor. mialgia, que eu achei que era dor nas coxas, de quem Aham. pula, né? A criança Sim, pula, brinca, tem a sim. dor no dia seguinte, normal, né? Então, me chamou isso, o fato de não brincar e essa dor da madrugada. Eu lembro muito bem, eu indo para o banheiro, eu indo para cozinha pegar um analgésico, eu pensei, uma miosite viral, um quadro viral, né? Ela teve uma gripe semana passada, pode ser algo reativo. Eu, né, como Sim, pediatra de mãe, né? Já aham. raciocinando. Uma leucemia. Não, Dani, calma. É tua filha, né? Chegou não vai a ter uma passar na leucemia. sua Sim, cabeça. claro. Não, é tua filha. Calma, deixa. É que você é mãe, né? Vamos pensar. Ou algum Você estava tentando pensar Tentando como mãe, pensar como como mãe pediatra médica. e tentando... Isso, mas porque não tem como você separar, né? Apesar Não, das pessoas sim. falarem, tente separar, não tem como. Mas trabalhando como. meio que a intuição, meio que Isso. a tua profissão, né? em Isso, tudo. eu falo que a intuição materna é muito importante, eu defendo muito isso. E eu dei o antitérmico, o analgésico, na verdade, porque ela não teve febre, né? O analgésico, ela dormiu. E no dia seguinte, eu fui para a universidade, inclusive, quando deu umas 10, 11 da manhã, bateu aquele sentimento mãe. Liguei para o meu marido, perguntei como ele... ainda está na cama, porque ele estava de home office naquele dia. Ainda está na cama, não quer levantar, não quer brincar. Então, o fato de ela não brincar me fez ir a um laboratório, coletar exames dela de sangue, e isso tipo por 10, 11 horas da manhã. Quando foi às 9 horas da noite que saiu o resultado do hemograma, eu abri ali meu computador no meio da sala, eu lembro até hoje, e vi ali 33% de blastos no hemograma dela. Né? E o que são blastos? É a fábrica do sangue que a gente fala, né? Que é para estar na medula óssea, que é dentro do osso, né? Em qualquer parte do nosso osso, mas ela não pode estar no sangue. Ela tem que estar na medula, né? A célula que produz o sangue, mas ela não pode estar lá fora, né? Não pode estar no nosso corpinho. Tem que estar lá dentro da medula óssea. Quando você tem mais uma porcentagem X, né? Geralmente mais de 20%, 30%, você é obrigada a investigar e afastar a leucemia. Entendeu? E isso é muito difícil hoje, porque, infelizmente, a gente ainda tem colegas médicos que não sabem interpretar o hemograma, né? Então, a gente tem toda uma conscientização de educação dos próprios colegas, né? A gente sabe de vários casos de pessoas que tiveram atraso no diagnóstico por conta de não reconhecer e saber interpretar um hemograma, né? Então, foi isso. Daí começou, né? No dia seguinte, eu já fui para o hospital, fizemos o mielograma e a imunofenotipagem, que é o que faz o diagnóstico, realmente. Já tínhamos, no mesmo dia, Como o que é esse diagnóstico. exame? Isso, o mielograma, você tira um pedacinho aqui na crista ilíaca, né? Um pedacinho da medula óssea, para você fazer uma lâmina e olhar. É como se você tirasse uma foto
ali mesmo da produção do sangue, da fábrica do sangue, que é assim que eu explico para a Laura, né? Então, a gente tirou uma fotinho ali da fábrica do sangue naquele momento do diagnóstico para saber o que estava acontecendo. Então, eu explico para ela, né? Eu gosto muito da forma lúdica de ensinar para a criança. Né? Como eu lido com doenças crônicas, eu acho que a criança é muito importante saber da doença, não esconder. Você explicar de forma clara, até para ela saber como funciona o tratamento, para ela aceitar o tratamento. E a família também. Né? Como você vai tratar um seu filho sem saber o que ele tem, sem um médico explicar sobre como funciona o tratamento, né? Os efeitos possíveis de um medicamento. Porque se você ler a bula, você não vai querer dar remédio nenhum. Né? Sim, não é? sim. Se você toma um simples paracetamol, uma insuficiência hepática, uma dipirona pode fazer uma mielotoxicidade, que é uma toxicidade na medula óssea. Então, você não vai querer dar nada, né, para o seu filho. Então, nem para a gente. Então, você tem que confiar muito nessa relação de confiança entre o médico que está dando o diagnóstico e o tratamento. Então, eu explico para ela que, geralmente, essa produção do sangue na medula óssea é como se o sangue saísse em fileiras. Né? Sabe quando você está indo para o recreio na escola e todo mundo faz uma fila para ter uma medula organizada? Então, as células de sangue saem organizadinhas. A dela, algumas quiseram sair da fila e fazer aquela bagunça no recreio, indo para o recreio. Então, fez uma bagunça na medula óssea da produção do sangue e por isso que produziu células de sangue de forma errada, porque não estavam ali na fabricazinha do sangue de formas alinhadas e causou a doença. A leucemia é uma doença sistêmica, né? Ela tem várias formas de apresentação, por isso que é tão difícil, às vezes, até fazer o diagnóstico, né? Ela pode dar febre, que é um sintoma muito frequente, o mais comum, inclusive. Dores nas pernas, como essa da minha filha, dor de madrugada, de acordar de madrugada, que a gente fala que é uma dor óssea. Pode dar hematomas, que inclusive ela teve né? Pode inchar a barriguinha, ter dor nas costas, aqui na costelinha, porque o baço, né, está aumentado, o fígado está aumentado, né? A anemia também é comum, alterações, né, no sangue. Então, são vários sintomas que afetam o corpinho todo da criança. E essa dor que ela teve aqui? A dor na mandíbula, que é uma dor óssea também, que é comum. Também pode acontecer, né? A dor do quadril também, por conta da dor óssea. E também aqueles hematomas na perna. Sabe a criança que se machuca muito e a mãe fala, vive se machucando com muitos hematomas? Isso é muito agudo, associado com febre, né? A criança deixar de brincar, quietinha, tem que fazer um hemograma também, tem que investigar, tá? Então, a gente tem várias formas de apresentação. E esses sintomas, eles podem começar de forma isolada? Podem. E continuar assim até, por exemplo, ela não teve outros sintomas até hoje. Pelo tempo, né? Por exemplo, teve hoje a dor na perna, poderia ter passado e depois... Poderia. Isso que é importante falar muito, que o tempo nos ajuda muito no diagnóstico também. Porque tem crianças que abrem um quadro bem florido, já com todos os sintomas, né? Às vezes até sangramento de nariz, né? Palidez muito importante por conta da anemia. E tem crianças com sintomas mais arrastados, né? Vou dar 3 exemplos. Em fevereiro, né? Como eu faço interconsulta de reumatologia pediátrica também nos hospitais, em fevereiro até março, eu fiz 3 diagnósticos de leucemia, sendo a minha filha. Infelizmente, né? 3 formas de apresentação. A da Laura, sem febre, com essa dor que acordou de madrugada e deixou de brincar. Uma das meninas que estava internada, que também, coincidentemente, se chama Laura, ela teve um quadro de uma mastoidite, um quadro de infecção aqui nessa região também da mandíbula, né? E era uma infecção junto com uma neutropenia, que abaixa da defesa do sangue, das células de defesa do sangue, com muita febre. E me chamaram como reumatologistas, porque ela tinha dores nas pernas, histórias de dores nas pernas há 2, 3 meses, que vinham e voltavam, para eu passar também e fazer uma investigação da febre, que já tinha ali um mês, já estava tomando antibiótico, não respondia, né? E a gente junta todas as pecinhas, né? Que reumato pediatra adora coisas difíceis, assim, um detetive. Eu falei, olha, para a gente pensar em doenças reumáticas, eu primeiro preciso afastar a infecção, ela já estava afastando, né? Tratando com antibiótico, e precisamos afastar leucemia. Então, pedimos um mielograma que confirmou a leucemia dela, dessa criança que eu estava vendo no hospital aqui de São Paulo. Ela tinha em torno de 8, 9 anos. A outra foi uma menina que foi no meu consultório também, de 10 anos, que ela tinha um quadro de artrite aguda, né? Na verdade, ela tinha um quadro bem
bem difícil, que também nos deu trabalho um pouquinho, porque ela tinha um quadro de perda de peso por um ano, né? Uma dificuldade de ganho de peso, né? Não estava ganhando peso, mantendo o peso. E que também a perda de peso muito aguda também é um dos sinais de oncologia, né? De tumores, de câncer, né? Qualquer pessoa que perde 10 quilos em um mês, mesmo sendo criança ou adulto, você tem que investigar câncer, né? Isso é o clássico da medicina, né? Uma perda muito rápida, porque a célula neoplásica do câncer, ela consome, né? O corpo. Então, também tem que investigar. E essa menina, ela tinha esse quadro aí da dificuldade do ganho de peso, tinha também uma anemia, estava também tomando ferro para tratar a anemia. Quando foi em fevereiro, no carnaval, ela fez um quadro só, uma vez só, de artrite aguda, que é o que é artrite, né? Para eu explicar para vocês. É um inchaço na junta, né? Associado a calor ou associado a muita dor, né? Quando é só dor, sem sinais de inflamação, que é calor no local, quentinho, vermelhinho, em que a criança está mancando ou não consegue esticar o bracinho, por exemplo, nós chamamos só de dor articular, uma artralgia. Quando é uma artrite, é quando tem esses sinais inflamatórios, que nem a amigdalite, que é uma inflamação da garganta, uma otite, que é a inflamação do ouvido, a artrite é uma inflamação da articulação. E Então, ela 3 quadros diferentes. você vê? 3 quadros diferentes. E esse quadro da artrite aguda durou um dia somente. Isso. Então, quadros de artrites agudas que vão e voltam, você também tem que pensar. Aquela que não dura mais do que 2, 3 meses na mesma articulação. Ela vai, a criança fica melhor, volta, vai, volta. Então, você também tem que afastar a leucemia nesses casos também, né? É aquela dor nas pernas que vai e volta, sabe? Que você vê que a criança... Eu falo que a mãe tem o instinto materno, por isso que eu falo muito de confiar. A mãe sabe que alguma coisa tem, tá? Porque Seu filho conhece a criança. conhece a criança, exatamente. né? Ela sabe mais do que você, ela sabe como é seu filho, né? Ô, Dani, mas muitas vezes, assim, as mães, né? A gente tem o Google lá e fica e tudo desespera, né? E o Então, Google assusta muito. Exatamente. Quando, assim, quando que a gente deve fazer... A gente deve fazer exames para prevenir, porque, assim, prevenir não é a palavra, né? Porque é uma coisa que não tem como prevenir. Não é previsível que vai ter uma leucemia, Isso. né? Mas para ter esse cuidado, de repente, um quadro anêmico, falta de ferro, o que a gente pode acompanhar para que não passe, por exemplo, essa criança que teve um quadro há 2 meses antes, né? 2 meses antes ela teve um sintoma e depois foi ter de novo, né? O que é alerta e o que a gente deve fazer constantemente com uma criança, né? De exames. Isso. Eu acho que o fundamental é o acompanhamento com o pediatra. Quando a gente é bebezinho e mãe de primeira viagem, a gente leva direitinho na consulta, né? No primeiro ano, até os 6 meses, né? Independente do número de filhos, você tem que levar consultas mensais, né? Nos primeiros 6 meses. Se possível, no primeiro ano também ser mensal. A gente sabe, claro, que a gente tem as limitações do nosso sistema de saúde, né? Até as questões das operadoras, né? Então, é muito difícil, mas o ideal é todo mês ir no pediatra. Depois tem a questão da introdução alimentar, a questão da vacinação, do desenvolvimento, que é fundamental. Você acompanhar essa criança, porque em um mês, para uma criança de 1 ano, muda muito, né? Então, a criança deixou de engatinhar, não está sustentando a cabeça, ou ela teve ela estava andando e, de repente, ela está caindo, não está tendo regressões de sintomas. Então, o pediatra consegue detectar isso muito precoce. A gente é treinado para isso na residência, né? Então, acho que isso é importante. Toda mãe tem um pediatra para chamar de seu. Isso é super importante. Às vezes, a gente fica pulando de pediatra também muito ruim. Mas é importante você encontrar um pediatra de confiança. A gente não encontra, assim, né? Esse acolhimento que fale assim, não, vamos fazer todos os exames, vamos fazer... Eu já fui mesmo taxada de louca, assim. A mãe falou assim, ó, faz a tua parte de mãe que eu faço a minha de médica. A pediatra falou. Mas assim, tá, tudo bem, a gente entende que pode ter febre, que não sei o quê, mas eu só queria ser acolhida naquele momento que eu tava desesperada. Então, né? A gente fica até, assim, com medo, receosa de julgamento, e né? acharem que a gente é tudo louca. Não, acho que eu tô viajando. Mas tem muito essa intuição. Então, assim, se a gente tá sentindo alguma coisa... mãe de primeira viagem. Entendeu? É uma coisa ou a mãe louca, né? Isso eu acho horrível também, eu acho péssimo. Porque agora, nesse momento, que engraçado, eu pensei isso ontem, tomando banho. Gente, eu sou a mãe louca. Agora, eu tô realmente como uma mãe louca. Porque assim, né? Porque a minha filha vomitou mais do que o normal, né? Essa semana. Então, a gente teve essa questão da internação por conta da quimioterapia. Ela vomitou muito mais do que uma quimio poderia. Né? Até o próprio oncologista falou, Dani, vamos fazer uma angiorressonância para a gente verificar que realmente está tudo bem. E eu falei, gente, ainda bem que eu não sou a única louca, né? Que ele também está achando que está
além do normal. Então, por isso que eu acho, na verdade, a mãe louca é a intuição materna nossa. Porque a gente acabou de falar, a gente conhece os nossos filhos. Né? Infelizmente, as pessoas não acolhem. Tem uma frase que eu ouvi muito em março, quando eu fiz o diagnóstico, de outras mães que passaram por esse processo de câncer de filhos, falaram, Dani, a solidão, o sofrimento materno é solitário. Isso. Entendeu? Então, assim, para uma mãe que está com um bebezinho recém-nascido, chorando de cólica, é horrível. Para ela, é o pior sofrimento naquele momento. Porque ela não consegue, ela não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Ela não sabe como acalmar. É horrível. Vai passar por aquele, né, amadurecimento intestinal, tudo, mas tem todo... E a mãe tá ali, A mãe tá ali E muitas perdida. vezes, para quem ela só tem um pediatra, às vezes, para Só tem um recorrer. pediatra. E o pediatra isso coisa vai passar, porque a gente sabe que vai passar. Mas a pra quem gente tá só quer ser vivendo, ouvida. Né? A gente quer uma solução rápida. Né? Ai, desculpe. A gente quer uma solução rápida, né? O nosso filho não dorme, né? Dificuldade para dormir à noite, de madrugada, você fica com privação de sono e todo mundo falando que a amamentação é maravilhosa, a romantização. Eu sou super defensora da amamentação, tá? Só para deixar claro. Mas, assim, eu chego com mães, às vezes, com a criança com quase 2 anos, elas estão com raiva da amamentação, porque a criança só sabe dormir no peito. Entendeu? Né? Tem que ser trabalhado a questão do desmame gentil, uma Desmame orientação gentil, com acolhedora. certeza. Muito mais o emocional dessa O emocional mãe. dessa mãe. E a gente não está preparado para ouvir o outro. Né? Quando a gente está sofrendo, todo mundo quer te fazer frases motivacionais, que eu falo tóxicas. Isso que eu falei. Mas você só quer um abraço, você só quer ouvir. Só quer ser você acolhida. Só quer ser acolhida. E você desabafar e um abraço. É o que toda mãe precisa, entendeu? Entrando nessa questão que você tocou nesse assunto, que é bem importante a gente falar. Eu já entrevistei várias mães contando suas histórias e elas sempre relatam o que é o ouvir, né? Então, elas estão passando por algum tipo de situação, igual agora você está passando nesse momento. O que a gente pode falar para as outras pessoas? A rede de apoio dessas pessoas, né? Que muitas vezes não precisa falar alguma coisa, né? Essa mãe precisa ser ouvida. Isso. Mas o que a gente fala, né? O que a gente fala para essa mãe? Inclusive, quando eu fiz lá em março o diagnóstico, logo depois, acho que em abril, eu fiz um post que até... eu falei que eu fui bem criticada, até por colegas, amigos e familiares, porque eu coloquei assim, o que não falar para uma mãe com um filho doente? Incluindo com câncer. Né? Quem nunca sofreu um aborto, né? Hoje a gente fala tanto em abortos espontâneos que é comum. É comum para o médico, para a mãe não é comum, gente. Até me ficar arrepiada, entendeu? Porque que perder um filho, mesmo que esteja no teu útero ali pequenininho, com 2, 3 semanas, ou com 7 semanas, ou com 32, 40, Não perder importa. um filho não importa, é teu filho. Né? E falar, não era para ser um momento. Ele podia nascer com uma deformidade. Ainda bem que foi só com 3 meses. Eu tive um assim? aborto espontâneo, Né? seria meu terceiro, né? Não, teu foi quarto, a minha, né? não, Você foi tem a minha 3. terceira gestação. Eu tenho 3, mas na minha terceira gestação eu tive um aborto espontâneo. Nossa, Manu, era pra ser 4. Olha. Isso, Né? mas eu escutei coisas assim, mas você já tem 2. Eu ia acabar de falar essa frase. Muito clássica. Gente, não importa, eu podia ter 10. Podia ter 10. Entendeu? É A bem gente não tá... Ligando isso à constelação familiar, né? A ordem do pertencimento, tudo incluir. Ele Ai, faz adoro parte. constelação. Incluir o bebê bom. agora pensando. Tem várias Sim, coisas, você tem que incluir né? o Porque bebê. eram Claro, 4, né? Porque era para ser 4, tudo isso. Era a questão Exatamente. da Sim. tua vida. Muito importante. Então, a frase clássica que eu ouvi assim, isso é uma aprovação, você tem que passar por isso, você tem que carregar a sua cruz, tudo vai dar certo, vai passar. Frases que naquela hora você não quer, entendeu? Eu sei que vai passar, mas eu não quero a minha filha com câncer. Né? Que cruz é essa que eu preciso carregar? O que eu fiz de errado? Né? Tanta gente ruim no mundo, porque é minha filha. Né? E que provação é essa que eu preciso? O que eu fiz? O que uma menina de 7 anos fez? O que um bebezinho nasce com uma cardiopatia congênita? Qual é o pecado dele? Né? Porque as pessoas chegam a falar que é seu pecado, a sua cruz, você tem que carregar de um modo negativo. Mas agora, né, ao longo do tempo... Que Deus dá forças para quem pode suportar esse tipo de frase. Uma frase também que eu ouvi, que inclusive falei para uma mãe um dia desses no consultório, que era... se eu fosse comigo, eu nunca ia conseguir, Dani. Tipo... Tinha que ser com você, tinha que ser com você, que é forte. Gente, quando você é mãe, vem
hormônios, instintos de leoa, do instinto primitivo materno, corticoide, adrenalina. Você não quer saber, você quer salvar a tua cria, entendeu? exato. Você vai conseguir. Você é forte, não vai dizer que você não vai conseguir. Você vai conseguir, entendeu? Porque você quer salvar a tua cria naquele momento. Depois você vai ficar derrubada, né? Que eu já travei a coluna, tudo. Porque daí, quando a criança fica bem, a mãe trava, né? A mãe fica com dor, né? Mas faz parte, mas todas as mães conseguem. Porque é o tal do instinto materno que a gente estava falando no começo, né? De você salvar o seu filho. Então, por isso que é tão importante essa intuição materna. Então, nesse momento, na verdade, você não quer ouvir nada. Você Não. quer ser ouvida. A gente quer ser ouvida. O que me ajudou muito foi, tipo, um bolo que uma colega me levou no hospital. Olha. Porque eu não conseguia nem fazer comida, eu não conseguia comer. Né? Eu trocava com meu marido os dias e as noites. Foi o que me salvou, que eu tomei um café da manhã delicioso. Eu agradeci muito depois, mentalmente a ela. É claro que presencialmente também. Né? Um chocolate que me deixava na porta do prédio. Orações, né? Como eu falo muito sobre isso, as orações nos fortalecem muito, né? Você quer um abraço, você quer ser ouvida, né? O que posso te ajudar? De repente, pegar a sua outra filha para passear, que nem aconteceu com algumas amigas que levam ela para passear, né? Então, é muito Fala, importante. Julinha, Vem, fala. Júlia, vem cá. Aí, isso, vem aqui, meu amor. Por Ai, exemplo, venha, ó, venha. essa é Júlia. Ó, Júlia. Gente, a linda. Essa é a filha mais velha. Essa daqui, Essa filha. aqui, ó. É a minha filha mais velha, de 11 anos, a Júlia. Inclusive, eu falei muito já sobre isso também, que a gente tem que cuidar da família. Né? Eu brinco lá em casa que a Laura é a melhorzinha lá de casa. A Laura tá ótima, né? Ela, né? Mas assim, é a que mais pula, mais brinca. Mas emocionalmente, o irmão sofre. O pai sofre, a mãe sofre, os avós sofrem. É os essas amigos. pessoas que precisam ser mais acolhidas. Isso. Porque a Laura, ela tem o suporte de vocês Isso. e vocês, Isso. né? Uhum. Então, assim, a Júlia, inclusive, me deu muita força, né? Quando eu precisava, assim, ela me... né? Quantos anos você tá, Fica Júlia? aqui, meu amor. 11 anos? 11 anos. 11. E a Júlia, assim, me acolheu, me deu colo, né? Eu já chorei no colo dela, né, filha? E linda. E eu fiquei até emocionada, assim, porque é bem difícil. E quando começaram a cair os cabelos da minha filha, foi ela que me acolheu. Eu vi o vídeo. A gente viu o vídeo. Falando sobre as estações. Que Foi. lindo. Esse acolhimento que você trouxe para tua irmã, Júlia. Vai empurrar a maquiagem? É ela que me ajudou, ela que me maquiou, tá? Porque adolescente, né? 11 anos. E ela me acolheu. Ela falou das estações do ano, como se fosse para Laura, mas quem precisava ouvir aquilo? Sim. Porque foi muito rápido a queda do cabelo. Foram 3 dias. Muito Nossa. rápido. E quando foi no feriado de maio, né? Do dia 1º de maio. E a gente estava montando o quebra-cabeça. Ela olhou assim, mamãe, quanto cabelo no chão. Eu falei, filha, como que a gente vai falar isso com a Laura? Porque eu lembro que tinha um monte de cabelo entre as peças do quebra-cabeça. A sala inteira com fios. Entendi. Né? A gente montava na sacada, né? O quebra-cabeça. Sim. Inclusive, virou bem terapia. Eu até aconselho uma dica, né? Para as mães terem quebras de cabeça para montar em família. Como é que você acolheu a sua irmã? O Eu que você falei contou para ela? que era tipo assim, Fala mais pertinho do É. microfone, só. Empurra ele aqui Que um era pouquinho. Puxa Pra, um pra pouquinho você. Isso. as árvores, tipo essas árvores ao longo do ano. Que no verão, como é que eu posso? No verão ela é cheia de planta, é uma árvore muito bonita. Vai chegando o outono, vai caindo as folhas. No inverno já tá completamente vazia. Tipo uma carequinha mesmo, né? Que é o processo. Daí da na química. primavera começa a florescer de novo a árvore. E ela fica muito mais bonita do que era Do antes. que era. E no verão já tá cheia de planta de novo, flores. E o cabelo da minha irmã é isso. Pode ter caído, mas depois vai crescer ainda mais bonito do que já era. Lindo, né? Meu Deus. Então, quando ela falou isso, eu vi para mim. Sim. Né? Então, até me emocionei na época, gravei, fiz o vídeo, porque outras mães precisavam ouvir isso. Né? Porque é uma fase, a gente sabe que vai passar. Né? Aquela frase que eu não gostava lá em março, abril, agora eu sei que vai passar. Né? Nos dá força. Mas no momento do quadro agudo no meio do furacão, você não quer ouvir isso. O que é que Tem vai passar, frases né? certas, só que se você falar no momento errado, ela é entendida de forma errada.
Ela é Exatamente. recebida de uma outra Recebida de forma errada. Isso. Então, quando ela falou essa questão das flores, da queda do cabelo, eu fiquei muito calma, né? E parei de chorar mesmo, assim. Não, pronto, ela vai cair o cabelo. Porque os pais sofrem muito com a queda do cabelo. A própria criança também, né? Porque é uma mudança física. Claro. E minha mexe irmã ficava muito triste por conta do cabelo, porque ela fala que lembrava o cabelo da minha mãe. E era uma coisa que ela gostava muito. Quando ela tinha um cabelo, como ela é bem loira, e a Laura é morena, né? Castanha ela clara. fala que lembra mais o cabelo da minha mãe. é Ela igual o dizia, cabelo da tipo, mãe. eu sou mais filha da mãe porque eu sou morena do que sim. você que é loira. Eu sou bem loira e eu sou mais parecida com o meu pai, mas que a mãe não admite. E a Laura já é mais parecida com a minha mãe. Então ela tinha um apego muito emocional a isso. Porque a Laura é muito apegada à mãe. Você Entendeu? também, né? Eu sou, mas a Laura também eu acho que é um pouquinho mais. Sim, então mexe muito com a Emocional. autoestima emocional, mesmo que a criança ainda não tenha muito essa percepção, né, Sim. de autoestima do que é. Mas é se olhar no espelho e não se reconhecer. Não se reconhecer. E ela tem uma autoestima impressionante, Gigante. porque ela ganhou perucas, inclusive, desses doadores, né, de cabelo, das ONGs, né, que tratam leucemia. E ela adorou as perucas, mas ela quer sair sem peruca na rua. Porque ela gosta dela assim como ela é, né? A gente sempre fala que ela é linda, a gente está sempre valorizando. Eu Ela acho que isso é importância da educação positiva, né? De você valorizar o seu filho, O né? reforço positivo. O reforço positivo, Positivo. sabe? Inclusive, quando ela, tipo, coloca uma roupa que ela gosta muito, tipo, por exemplo, ontem a gente foi numa loja de roupa, ela provou um conjunto lá, que era todo colorido, que era uma roupa... Tie-dye, né? Que ela queria uma roupa assim. Ela adorou, ela ficou se sentindo a mais linda. Podia ser por aquele momento, mas ela tava muito feliz. Dava pra ver que ela tava feliz usando aquela roupa. E daí ela ganhou da madrinha a amada. roupa. Então, às Adorou. vezes, são coisas pequenas que pra ela pode ser muito importante. Faz total diferença. Muito, muito, muita diferença. Ô Dani, eu queria saber assim, ó, depois do diagnóstico, já entra com o tratamento da Isso. quimioterapia. E daí o processo em si, né? Agora que você está dizendo que, né, que você está mais, como que eu posso te falar? Você está mais Processando, segura né? do processo Isso. que você está passando, né? Que você mesma falou, vai passar. Então, você como médica, né? Isso. Falando sobre a doença, o quadro Certo. mesmo. Como é que Então, funciona? quando veio o diagnóstico, né? Eu lembrei muito da minha residência de pediatria, né? No Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que eu adoro, que era de várias especialidades e me veio muito, né, há 18 Lá anos tem atrás. muitos hematologistas, Muito, né? Muito, várias especialidades, tanto que me apaixonei pela reumatologia por conta de lá, né? E o que veio na minha cabeça foi a época da residência, no estágio de oncologia, né? Crianças com muitas infecções por conta da baixa imunidade, carequinhas com sonda, desnutridas, porque faz muita mucosite, as químios fazem muitas aftas, né? Que a gente chama de várias aftas, mucosa, né? Inflamação da mucosa, a mucosite, crianças com sonda, porque não conseguiam engolir a comida, tomar água, muitas infecções, né? Assim, todos os tipos de complicações que uma quimioterapia pode dar, né? Naquela época, a taxa de sobrevida, né, de cura, era em torno de 70%, 80%. Hoje é mais de 92%, né? A taxa de sobrevida é muito alta. Então, eu fiquei com muito medo dos efeitos adversos. Em nenhum momento, eu pensei que a minha filha não ia ser curada. Nunca passou na minha cabeça a palavra morte, para mim. Mas sim todo o trajeto para chegar na cura, né? A montanha que eu teria que percorrer, porque eu sabia como pediatra como é difícil. Tanto que eu achava até que era mais fácil ser uma mãe leiga nesse momento. Se eu não fosse pediatra, seria mais fácil, porque eu saberia que tudo era uma novidade que fosse acontecer, né? Você já tinha todo o conhecimento, então você ficava imaginando de todas as possibilidades. Sofria muito, muito, porque toda a minha experiência lá atrás veio à tona. Nossa. E o que foi o pior, né? Porque eu não queria acreditar que mudou tanto. E eu sei que mudou, a medicina evoluiu. Mas naquele momento lá... Você não enxergava isso. Você não enxerga, né? Então, agora já que a gente já passou esse tempo do diagnóstico, né? Então, como é que é a parte do diagnóstico? Você fazendo o diagnóstico, você já traçando o tipo de leucemia, né? A leucemia linfóide aguda é a mais comum da criança, da infância. A gente tem o tipo B, né? Na verdade, a gente tem primeiro a mieloide e a linfóide. A linfóide é em torno de 80%, sendo mais comum, e a mieloide
é um outro tipo, em torno de 20%. A tipo B é muito mais comum, por exemplo, que a das células T. Né? E a da minha filha é mais comum. Então, isso também me trouxe muita segurança, porque a gente sabe que o prognóstico também é melhor do que outros tipos de E isso leucemia se na identifica infância. através do próprio exame de sangue. Todos Não, é aquele lá aquele da da- mielograma sim. e imunofenotipagem. Que a imunofenotipagem é para você saber o tipo do sobrenome da leucemia. Então, leucemia é o nome. Linfóide aguda, mieloide aguda, linfóide crônica, mieloide crônica. São é o sobrenome. É como se, existem 4 tipos de Leucemia. Isso, Tá. a mieloide, a linfóide, e depois aguda ou crônica, e depois, se for a linfócito, né, de linfócitos, que é o da minha filha, seria tipo B ou T, de células tipo B e T, que são as de defesa do corpo. A célula B é a mais frequente. Tá. Tá? Então, eu fiquei mais segura, porque o prognóstico também é melhor. E depois tem várias questões que definem um prognóstico também, né? A questão da idade, então, abaixo de 1 ano, acima de 10 anos, adolescentes, um prognóstico já mais pior. No caso, você tem que ser mais agressivo no tratamento, né? Quando a gente fala prognóstico pior, é você ser um pouco mais agressivo no tratamento, né? A questão também da genética, que tem alguns tipos genéticos que também têm o pior prognóstico. A resposta aos primeiros 2 meses ao tratamento. Se a criança responde bem e zera a medula com 2 meses de tratamento, é um prognóstico bom. Se ainda tem algum sinal de atividade, é um prognóstico pior, que muda o risco. Né? Porque quando você faz o diagnóstico, dependendo, você define os riscos. Se é baixo, médio ou alto risco, né? Então, é baixo, intermediário ou alto risco. Da minha filha, intermediário. Mas existe ainda o índice baixo e o alto risco, né? Você tem muitas células no hemograma inicial da minha filha, como foi um diagnóstico de 3 dias, ela tinha em torno de 25, 30 mil células. Se tem mais de 100 mil células, já é um pior prognóstico, já vai para alto risco. Então, são vários fatores, um conjunto de fatores para você. E esse é do tempo mesmo, do diagnóstico. Do diagnóstico. As células, elas vão aumentando conforme o tempo vai com o passando. diagnóstico precoce. Isso mesmo, quando o Entendi. atraso do diagnóstico Sim. também aumenta, porque a medula, lembra que eu falei da fila lá, produção de sangue na medula? Ela está desregulada e ela vai produzindo só sangue errado, né? Sangue com problemas, vamos dizer assim, doente, né? Então, é isso. E depois que você definiu, você faz a indução, né? A maioria dos protocolos é isso, você fazer a indução, que é tipo você queimar, acabar, né? Eu brinco que é apagar o fogo ali do incêndio, né? Da doença. Depois você tem a fase da consolidação, que é consolidar aqueles resultados dos primeiros meses do tratamento. A fase da manutenção, que é você manter a criança sem atividade da doença e manter para que o câncer não volte. Né? E depois a gente tem a fase... Ai, agora eu esqueci. Depois vocês cortam. Se eu lembrar, não lembro. Não tem problema. Não tem problema. E daí depois, dentro dos protocolos... Não sei como que lembra de tudo isso, senhor, para falar. Nossa. Depois dos protocolos, a gente sempre vai fazendo uma reindução 1, manutenção 1, reindução 2, manutenção 2. Então, ao total, são 2 anos e meio de eu ia tratamento. perguntar isso isso. que eu ia perguntar. Se tudo correr bem. O tempo, entendi. Isso é uma coisa engraçada, que é legal falar. Do meu marido, ele é engenheiro, né? E eu sou médica. No primeiras semanas lá do diagnóstico, ele fez uma planilha, né? Que ele é PMO, né? De gerência de projetos, de vários projetos ao mesmo tempo. Ele adora planilha. Fez uma planilha com todo o programa da Laura. Do tratamento. Do tratamento. Pelo menos os primeiros 3 meses, né? Ou 2 meses ali iniciais, né? Porque cada programação iria variar. Eu falei, Pedro, a medicina é diferente. Na engenharia é exata. A medicina não é assim. Depende de 1000 fatores, depende da imunidade dela, da resposta ao tratamento, efeitos adversos e intercorrências. Tipo, em 3, 4 meses a planilha já tinha ido para aquele lugar, né? Porque, tipo assim, já tinha voado a planilha dele, né? Porque não tinha dado certo, porque ela teve intercorrências, né? Ela teve uma trombose, ela teve 2 choques anafiláticos. Nossa. Então, tem muitas intercorrências ao longo de um tratamento. E a quimio seria, no caso dela, ela faz por semana? Como que é? No começo, a quimioterapia ela é mais agressiva, né? Como eu falei. Então, a gente ficou internado praticamente 3 semanas. Tem crianças que ficam 1 mês, 2, depende de cada tipo de leucemia, né? E da resposta a essa quimioterapia inicial. Sempre na veia, né? Quando recebe alta, a gente começa com uma quimioterapia oral, que é um medicamento via oral em casa, com quimioterapia também semanal na veia. Algumas químios duram, por exemplo, no 2º estágio, quando a gente estava, ela fazia 5 dias de quimioterapia internada no hospital, 1 semana em casa. 5 dias internada no hospital na veia, 1 semana em casa, né? E tem ainda
as quimioterapias intratecais, que elas, sabe do líquido da medula, aqui da espinha, que a gente tira para meningite, coloca a quimioterapia ali para ir para o sistema nervoso central e proteger também o sistema nervoso, né? Para que a leucemia não pegue também no sistema nervoso central, né? Então, é bem puxado. Por isso que eu falo sobre isso. Porque eu senti muito falta de falar sobre o tratamento para pais, para pessoas leigas, falar a mesma língua. Então, muitas mães se identificam, né? Porque eu tento passar de uma forma clara como mãe, não como médica, né? Apesar que eu tenho todo o meu conhecimento médico por trás. Porque é um tratamento muito difícil. Né? São 2 anos e meio, às vezes podem virar 3, podem virar 4. Algumas não respondem, precisa ir para transplante de medula óssea. Eu ia perguntar sobre o transplante mesmo. Aqueles primeiros 2 meses, quando você não responde, se você ainda tem restícios ali, né? Dependendo se você é alto risco ou em risco intermediário, você ainda faz uma quimio mais agressiva. E se você, dependendo do risco realmente ali, de mau prognóstico, já é indicado diretamente o transplante de medula óssea. E a compatibilidade, Dani? Isso. Daí faz toda a questão da compatibilidade. Por isso a importância, né? Vou aproveitar até o espaço para falar sobre os bancos de sangue de medula óssea. Porque eu acho que é muito importante. Porque Mas não é tão simples, né? Por exemplo, eu que tenho alteração em tireoide, por exemplo, eu não pude doar. Eu fui para doar medula óssea e não pude, nem sangue. Porque tem alteração na tireoide, né? Como é que eu vou doar? Tem umas restrições. Por Aí isso a eu fui importância... lá, eu falei, queria tanto Por isso doar. que é difícil, eu queria doar o né? sangue, Muito doar a difícil. medula, eu ia fazer tudo no mesmo dia. Isso, não pode. Não pode. Por isso a importância de você divulgar e fazer ações para pegar pessoas jovens, né? Que ainda não têm as nossas alterações da idade, né? De hormonais, hormonais. Gestação, tudo. Porque é muito importante. Você salva vidas, né? E é super importante. Nossa, deveria ser muito mais incentivado, divulgado entre os jovens. Porque é isso que a gente fala, né? Tá tudo ali. Tá tudo ali, é muito importante. E eu quero até deixar claro aqui a importância, que até é muito importante, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Então, para falar um pouquinho sobre o diagnóstico do câncer, a gente ainda é muito cultural. Né? Então, assim, tem muita gente que não conta para os pais. Né? Eu tenho uma seguidora me falou recentemente que ela está em tratamento de leucemia há 8 meses, lá no interior de Minas, e ela não contou para os pais. Os avós não sabem que o neto tem câncer. Né? Ainda é tudo muito cultural. Por quê? Primeiro que a gente não sabe nem como que... Não pode ser até preservar, né? De repente, a saúde mental deles, né? Porque realmente é muito dolorido para o avô ser seu filho netinho ali com câncer, né? Mas ainda tem muita questão cultural, né? Não sei, eu tenho pessoas na minha família que tiveram câncer e falaram, não conte para ninguém. Como se o câncer fosse um pecado, um castigo. Você fez uma... É porque as pessoas assimilam, né? E agora você falou, nunca pensei na morte. Eu pensei em salvar a minha filha o quanto antes, né? E iniciar o tratamento logo, para que ela tivesse, né? Se restabelecesse. As pessoas recebem o câncer. E já, aí, assim, se eu contar, vai acontecer isso comigo, né? Isso. Eu vou falecer de câncer. Então, parece que se eu contar, vai ser pior. E não é. Você precisa de todo o suporte. Todo o suporte. É muito difícil o diagnóstico. Emocional. Né? Já está comprovado, né, que estudos mostram que pessoas com câncer, que pessoas oraram para aquele grupo, mesmo sem conhecer, e pessoas que não receberam orações, as pessoas que receberam orações tiveram melhor prognóstico. Né? Outra questão também é essa questão ainda muito associada ao castigo, do tipo, você fez pecado, você é coisa ruim, você merecia passar por isso, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, então você acha que você é a culpada pelo câncer do seu filho. Mas onde eu queria falar, né? O câncer na infância, a maioria é mutação genética, é uma mutação do novo. Pode ser minha filha, pode ser sua. Eu ia perguntar, tem um índice maior pelas crianças de leucemia ou não? A leucemia infantil, a leucemia linfóide aguda, sim, é mais frequente em criança. Leucemia mieloide crônica é mais comum, por exemplo, em pessoas acima de 50 anos. Tá? Tanto que uma pessoa de 30, 40 anos que tem uma leucemia linfóide aguda, que é comum na infância, já tem um pior prognóstico. Por isso que eu falei que acima da adolescência também o prognóstico é pior. Entendeu? Porque depende de onde ela aparece, né? Entre 5 e 10 anos, o prognóstico é ótimo, né? Vamos dizer assim, excelente. Sim. Então, é muito de acordo com a idade também. E as mães têm muita culpa, né? A gente se culpa por tudo. E você não quer ouvir, né? Eu cheguei a ouvir que micro-ondas podia causar câncer.
Então, se é grupo de WhatsApp da família, né? Será que você Não usou muito. não usou muito micro-ondas? Ou do tipo, ai, alimentação Que você errada. respondeu, Dani? Eu nem respondo, né, gente? Eu guardo para mim e coloco para fora no Instagram. Eu falo que o Instagram virou minha terapia nas redes sociais. Sim. Porque, assim, tem coisas que você não quer ouvir, né? E as mães se identificam e falam, Dani, eu já ouvi tanta coisa. Eu ouvi que era por conta da separação dos meus pais, eu com meu marido, que eu teria que voltar com meu marido porque o meu filho estava com Nossa, câncer, é um né? absurdo. Eu ouvi porque a avó morreu, porque o cachorrinho morreu, né? Ouvi da comida, da alimentação, né? Que você é uma mãe ausente. As mães ouvem tudo. O que a mãe não quer ser julgada nesse momento, ela quer ser acolhida, né? Então é tudo muito Não difícil. tem uma explicação. É igual a mãe que eu entrevistei, a Aline, beijo, se ela for assistir. O filho dela nasceu com a genesia, né? Sim. Que é sem as duas mãozinhas. Isso. E ela falou assim, eu me culpava, porque eu pensava, será que eu tomei alguma Isso. coisa? Será que eu bebi? Ou que fiz eu alguma fiz de coisa errado? errada, alguma coisa? Não sei. E não tem, o médico falou, não foi nada que Isso. você fez. É uma má formação Uma formação. genética, Isso. né? Então, trazer isso é muito Muito importante, importante. porque as mães pensam que a culpa é delas. Sim. Sempre. Sim, sempre, né? E, como eu falei, essa questão do pecado, que eu também tento desmistificar muito. Como que uma criança nasce com uma cardiopatia genética, né? Congênita, um bebezinho de 3 meses, tem que ir para um centro cirúrgico, né? Ou uma criança que tem leucemia, um bebezinho com 2 anos, né? O que ela fez de errado? O que ela fez de pecado? Ela precisa passar por isso para evoluir, né? Então, eu acho que todo mundo tem que aprender com isso. Se você tem essa... Se você está passando por algum sofrimento, né? Seja uma doença, alguma dificuldade, você tem que abraçar a causa, sim, mas tirar a culpa, né? Eu acho que trabalhar muito a maternidade mais leve, porque quando você... a criança, ela sente muito confiança na mãe, né? Uma coisa que eu gosto muito de explicar para os pais, a criança ela vai reagir conforme a mãe ou o pai. Ela não está pouco ligando o que os médicos vão falar, o que as outras pessoas vão dizer, né? É aquela criança que, quando está engatinhando, ela começa a andar e ela cai, ela vai olhar para a mãe. Se a mãe fala, ai, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. A criança nunca mais vai conseguir andar firme e segura. Aquela mãe que fala, nossa, filha, isso mesmo, tá caindo, vai levantar, vamos brincar, vamos de novo. Ela se torna segura, confiante. Então, assim, eu percebi que no começo, quando eu chorava muito, até uma vez eu falei sobre isso, que a minha filha deu o nome de Choreiro, que alguém entrou no quarto e perguntou, Dani, como você tá? E ela logo respondeu, a mãe, quando vai no banheiro, só chora. Ela falou. Que era o choreiro, né? Que era o banheiro no choro, o choro no banheiro. Que ela juntou e falou choreiro, meio espiritualizada, assim. E daí, ela falou isso pra minha amiga, né? Que foi me visitar. Amiga do bolo. Daiane, um beijo. E daí, o que aconteceu, né? A gente rindo do choreiro ali. E eu me toquei, gente, eu tenho que parar de chorar. Eu não posso nem mais chorar no banheiro do banheiro do hospital. Eu tenho que chorar no banheiro de casa. Eu tenho que chorar longe dela. Porque a criança precisa... Ela tem que buscar a segurança em mim. Se a minha mãe tá segura, tá confiante, otimista, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. A mesma coisa. A segurança na mãe e no pai. É a Você referência vai deles. buscar a sua nutrição com eles, né? Isso. Com a Júlia, Com a Júlia e com a Laura. seu esposo. E a Laura busca isso em vocês, Isso. né? A nutrição segura dela, até Isso. para ela corresponder mais ao tratamento e ter essa força, né? Dela pensar confiante, né? exatamente. É muito importante isso. E todos os pontos da maternidade, Porque né? é um equilíbrio, o emocional e o físico, Muito. eles andam, né? Muito junto. De mão dadas. Então, Muito. de E mãos eu vejo dadas. que isso é em qualquer fase da maternidade. Né? A criança está ali chorando com a cólica que a gente comentou, né? Um bebezinho. A gente se desespera junto, a criança vai parar de chorar. Tanto que eu dou uma dica para as mães, né? Que estão me assistindo, que tem cólica com o bebezinho. Eu falo para fazer rodízio. Então, você chorou ali. Meia hora, você não conseguiu acalmar um bebê, troca. Né? Vai tomar um café, vai comer Passa um por chocolate. uma pessoa mais descansada. Isso. Né, que tá Não vindo de funciona. fora. É igual na adaptação escolar. Isso. Né? Uma mãe, um pai que está ali inseguro, que está sofrendo com aquele momento, a criança vai sentir e ela não vai ter também segurança para entrar na escola. Então, é muito mais sobre o pai e a mãe, porque é isso, é o Na escola reflexo. da minha filha, elas falavam, quando vocês forem fazer a adaptação, não fiquem no carro aqui fora, né? Do outro lado do muro. Não fiquem, porque às vezes a mãe fica lá esperando,
né? A escola mandar a escola algo. mandar. Ela falou, vão fazer outra passear, coisa, né? vão tomar café, Isso. porque a criança sente, Isso. né? É Isso. como se tivesse ali É. um A criança é cordão uma umbilical esponja invisível, invisível. então É. sente. Sente, é um cordão É. umbilical eterno. É. Né? Eu falo que pode ter 0 a 80, 100 anos, se você ainda estiver viva, e vai ter uma ligação. Sim, Né? com Mãe certeza. e filho ali. E a criança é uma esponja. Eu uso muito isso no consultório, né? A criança, eu falo assim, você quer conhecer uma criança, os pais de uma criança, observe essa criança, entendeu? Você consegue descobrir várias coisas através de brincar com a criança. Eu gosto muito de uma brincadeira de inverter os papéis. Então, a criança ser a professora, você sabe o jeito da professora. Você brincar de mamãe e filhinha, ela vai te imitar Isso. todinha, né? É. Você vai falar, meu Deus, eu faço isso. Eles agem por imitação, Eles né? O agem, tempo porque todo. eles estão observando sempre, é uma criação, eles vão estar de olho e vão criar um mundinho deles, né? Então, é muito importante essa interação da criança com o meio que convive, né? Então, a gente hoje fala muito sobre isso aí, né? A educação positiva, a questão da positividade, por exemplo, a gente via muito antes, né? A gente falando da questão da constelação familiar, né? Os avós que não receberam amor dos bisavós, faltaram amor para os filhos que estão passando para os netos. E alguém tem que cortar esse ciclo. É. Né? Não é porque porque podia tudo naquela época, porque o meu pai me batia, eu cresci apanhando, que eu vou bater também no meu continuar. filho, sabe? Que eu vou continuar. Não, tem que ser cortado, É, né? exatamente. Então, você dá amor, você recebe amor, né? É uma relação a ser construída no casamento, na amizade, nos filhos. Sim. Então, é muito importante isso, né? Ô, Dani, a escola, daí... Ai, tadinha. Isso me sofreu muito. Foi o que me pegou também no começo. Porque eu sempre fui uma defensora da escola, né? Na época da pandemia, com 3 meses, eu já queria que tivesse voltado. Porque, assim... Gente, as viroses na infância sempre existiam. Sim. Né? A gente sempre falava aquela questão das viroses, né? É que hoje a gente tem painel viral, a gente consegue até identificar o tipo de vírus, né? Você pode fazer influenza, vírus essencial respiratório, rinovírus. Quando o pediatra fala virose, eu sei que as mães odeiam, mas é porque, assim, são vírus que a gente sabe que são próprios da infância e que vai melhorar, vai passar ali 7, 14 dias, é o tempo do vírus, né? Então, a gente fala virose. Vai levar ela para Curitiba? Não. Vamos levar ela junto na mala. E daí, o que acontece? Hoje a gente tem painéis virais que você identifica. Então, você sabe fazer teste de Covid, teste de influenza. Então, você pode pagar por aquilo. Mas, geralmente, quando eu peço esses exames, realmente, quando é necessário. Se a criança não está evoluindo bem, se é um bebezinho, para você descartar o vírus essencial respiratório, porque daí o prognóstico muda, que é o vírus da bronquiolite, né? Só para deixar claro. Sim. Então, muda muito o prognóstico, porque, geralmente, a criança piora a respiração no 3º dia. É um bebezinho que está gripado e começa... Sim. É muito grave. E tem que correr para o hospital, porque é só oxigênio. Não adianta dar antibiótico, é oxigênio e fisioterapia que salva essa criança. Então, assim, você tem que saber quando pedir esses testes também, né? Então, a gente chama de da tal virose. O que eu estava falando? A escola. Da escola. Então, o que acontecia na pandemia, né? A gente tinha muitos vírus da criança. A gente sabia da importância da criança não ir resfriada para a escola. Né? A gente sempre orientou isso antes da pandemia. Porém, que é claro, né? Como que a gente vai fazer no mundo de hoje você ficar uma semana em casa com seu filho, né? Não dava. Sim. Quando veio o Covid, o que aconteceu? O Covid pegou mais adultos que crianças. Né? Tem até uma explicação imunológica por isso. Porque as crianças... O Covid, ele tem uns tipos de vírus, né? Uns tipos de Covid que a criança é comum... Sabe aqueles vírus próprios da infância que só a criança tem? Então, brincar no parquinho, escolinha, contato com outras crianças, as viroses boazinhas, que protegem a criança. Então, teve estudos que mostraram que o fato da criança ter esse contato com esses Covids, que não era o 19, mas eram outros tipos, é como se os soldadinhos de defesa dela naquela guerra, ela sabia, poxa, eu já conheço esse verdinho ali que é o Covid. Eu já sei como eu vou lidar. Então, o sistema imunológico pegou leve, né? Então, eram sintomas leves, né? As crianças não ficavam doentes. Claro que tivemos mortes na infância, né? Também tivemos complicações, mas, de uma forma geral, foi mais adultos, né? Porque os adultos já tinham passado essa imunidade da infância, né? E o que aconteceu? O mundo parou.
porque os adultos morreram, concordo. E a gente ficou ali, né? E quando veio 3, 4 meses que a gente foi vendo, as crianças podiam voltar para a escola, né? Poderiam voltar, né? O que Porque ia durar 15 dias, durou 2 anos. durou 2 anos, isso mesmo. Então, eu sempre fui muito defensora do retorno escolar, né? Precoce, assim, já voltar no segundo semestre, tanto que as meninas abriu a escola no segundo semestre, elas já foram para a estavam escola, lá. né? Muitas mães levaram só depois de 2 anos, né? Sim. Mas a importância da escola, porque é um meio de aprendizado. Como a gente falou, a criança aprende no meio, né? Eu amo escola infantil, né? Se for bem trabalhada, a criança se desenvolve muito, né? A questão Tem da muitos fala, benefícios, né? né? Da A questão do socialização. desenvolvimento motor, psicológico, neuromotor, Sim. né? Tem muita questão ali dentro da escola que pode ser trabalhada. Então, assim, eu recebi muitos haters, né? Que falam, você quer que eu volte para a escola? Escola não é depósito de criança. Não concordo, odeio essa palavra, né? Não existe depósito de criança, né? Tem muita questão, né, dos professores, muitas coisas rolaram, né? na pandemia. Muito difícil. Era além do olhar para a criança. Porque era de como se fato. você não estivesse enxergando as professoras nesse sentido, Isto. assim. Mas ela tá lá, mas a professora. Então, tinha Isto. muitas questões. Nossa, Muitas a pandemia questões. Foi muito difícil. muito difícil. Foi bem difícil. Mas e as crianças, né? E as professoras? Tem todo um lado de todo mundo. De todos. Foi bem difícil. Ainda bem que Muito. passou, né? Graças a Nossa, Deus. graças a Deus. A gente precisa do coletivo. O problema é o trauma que ficou, né? O trauma Não, esses, para serem psicológico. reparados, tem... Vai um tempo. Vai um tempo. Foi. Tanto que até falando um pouquinho sobre o trauma, que eu falei da sobrevida, que chegou a mais de 92% da leucemia em crianças agora, né? E eu perguntei para mim mesma, e o trauma psicológico? Quem que Sim. cura, né? Eu vi um post que você escreveu sobre o Você estresse fala traumático, sobre né? isso. A gente vive o estresse traumático. Uma doença, né? Num novo diagnóstico. Muda tudo, é um impacto da rotina. E aí, o que você tenta, assim, né, fazer, Dani, para amenizar isso, né? Para você, tô falando, porque é um estresse gigante, né? Além de tudo, tem a tua profissão, você atende outras crianças. Então, foi muito difícil, né? Porque eu tive que sair dos meus trabalhos que tem de forma regular, em que eu tenho Tem que o cumprir um consultório. horário. Eu fiquei longe do consultório uns 2 meses. E o meu psiquiatra, né? Quando eu entrei... porque é até importante falar sobre isso. Porque as pessoas acham que é tudo instagramável, né? Então, assim, a gente está ali... Tanto que as pessoas gostaram que eu mostrei a realidade, né? Mas eu já ouvi de uma mãe que falou, nossa, eu achei que a Laurinha estivesse ótima, porque ela está sempre dançando, pulando. Sim, ela está ótima. Mas o meu buraco é muito mais embaixo. sim. Né? Eu tive depressão, ansiedade. Eu falo que eu estou bem, mas estou bem medicada. Né? E o psiquiatra pediu para eu voltar aos poucos no consultório, para eu atender alguns pacientes, voltar à telemedicina, para eu ser eu novamente. Esquecer um pouco a mãe e voltar a ser pediatra, reumatologista pediatra, a voltar aos poucos, fazer o que eu gosto. E o consultório me dá essa possibilidade de flexão, né? De flexionar a horário, ser flexível, né? Nos horários. Então, isso é importante, porque é o papel... Dani, é como eu me sinto de novo. Eu esqueço, parece que eu tô lá, eu esqueço, assim, Para não dos ficar problemas. vivendo somente isso. Sim, eu quero voltar a fazer atividade física, né? Que no começo eu perdi bastante peso, agora com as medicações psiquiátricas eu já engordei um pouquinho. Que a atividade física é fundamental, né? Para quem está com depressão também. E sair na medida do possível, então sempre saio com a Júlia para tomar um café, com a Laura. Eu brinco Júlia que... gosta, né, Júlia? Eu brinco que agora, quanto mais eu... parece assim, que entre as internações, né, que foram muito frequentes até agora, eu falo que eu nunca saí tanto na vida, né? Porque você quer aproveitar o mundo quando você sai do hospital. Você quer fazer tudo, você quer viver a vida. Andar de bicicleta no parque, tomar um café gostoso, né? Ler um livro. Você quer aproveitar aquele momento, sabe? Tipo, estou fora do hospital por um tempo, porque é muito pesada a nossa rotina de mães com pacientes, né, doentes internados. E então é isso que eu estou tentando fazer para eu voltar a ser eu mesma, porque o que eu gosto muito, que eu falo muito, é aquela frase do avião, né? De colocar a primeira máscara na mãe, depois nos filhos. Então eu sou muito a favor, né? Eu converso muito isso com as famílias, com as mães. Eu falo, você tem que cuidar de você, porque a criança só vai estar bem se a mãe estiver bem. Aquela questão da esponja, de olhar, de ver como vive, né? Então é muito importante a gente ter cuidado da saúde mental. Orações me fortalecem muito, meditações, saber rezar.
ter fé, né? Eu acho que isso também é muito, muito importante para a nossa saúde mental, sabe? O Dani, agora ela tá em casa. Isso, voltando à questão da escola, né? Porque eu gosto de falar, família. Fala, pode falar. A questão da escola me tocou muito, porque, como eu sempre fui defensora da escola, eu sabia que ela ia ficar fora. E foi em março isso, ela tinha acabado de voltar, né, das férias e tal. E eu lembro muito bem de ela falar... Os hospitais, normalmente, eles têm uma classe hospitalar, que é um trabalho muito bacana das pedagogas do estado, aqui de São Paulo, né? Eu acho que todo estado deve ter também, em hospitais pediátricos de doenças crônicas, que é um pedagogo que pode continuar com a educação que está tendo na escola, nos hospitais. Dentro do hospital. Porque tem crianças que ficam internadas meses, 3, 6 meses. Então, a criança não perde, né? No momento que ela está bem, ela vai lá na escolinha e estuda. E eu lembro que a professora veio para falar sobre isso. E no dia que eu falei para ela, filha, vamos na escola. Ela começou a falar, mãe, eu não quero ir nessa escola. Eu falei, eu te entendo. Eu comecei a chorar com ela. Eu falei, eu te entendo, filho, eu também não queria. Eu não queria que nenhuma criança dessa enfermaria aqui, que era uma enfermaria oncológica, tivesse que ir nessa escola. A criança tem que estar na escola dela, não tem que estar numa escola no hospital. Sim. Mas é o que tem. Então, a gente tem que encarar, a gente tem que fazer, né? Então, tentei mostrar a parte boa para ela. Daí eu conversei também com a professora para a gente voltar a fazer aula online, começar a fazer aula online. Tanto que ela falou, ai, mãe, pandemia de novo. Ela foi muito engraçado. Sim. Porque eu falei, filha, a gente vai fazer aula online, então, com a sua professora, né, em casa, né, ou do hospital. Ai, mãe, pandemia de novo. Não, filha, pandemia. Mas agora é só você e ela. Não tem mais os amiguinhos, né? Então, assim, foi muito interessante, porque a percepção é isso. A criança não quer ir para aquela escola. Mas a gente tem que dar forças, né? A gente tem que passar segurança, falar que vai passar, que ela vai continuar com a escola inclusive, pode ser que agora, no segundo semestre, né? Ela já volte para a escola, né? Ela já esteja na escola. Então, porque a gente tem alguns períodos de menos internações, mais ambulatoriais, né? Então, ela vai poder voltar para a escola. Seria né? muito legal. A professora, inclusive, ela tinha os amiguinhos da escola que ela era mais ligada, Muitos. né? Então, para mandar alguma coisa, né? Uma Mandaram. cartinha. Mandaram? Eu até fiz um vídeo, assim. Porque eu- imagina que você legal. recebendo. Foi, né? depois vocês dão uma olhadinha. Ah, é lindo esse vídeo, gente. Eu chorei muito. Ela ainda tinha cabelo, foi em março. E é muito linda. Ela abriu a porta, assim, ela foi agarrar, né, Júlia? A professora. E os amigos mandaram todos na sala uma cartinha com mensagens. Aparece ela lendo, assim, muita força. Que legal. Muito lindo. A professora trabalhou muito a questão da ausência da Laura em sala de aula. Eu acho que é Ai, que importante legal. a questão da inclusão, de falar sobre Sim. as doenças, sobre Fala, as pode diferenças. falar, Júlia. Vem cá, filha, porque tem que falar no microfone. Contanto que quando, às vezes, eu tenho que ir na sala da minha irmã para entregar Ah, é. atividades que ela faz, que eu sou meio que o Vem, correio. senta aqui no meu. Porque a Júlia, ela virou nosso, o nosso elo com a professora. Como eles estudam na mesma escola, para mim também foi bem dolorido eu ter que deixar ela na escola e a outra não, porque as duas iam juntas, né? Aham. Então é muito difícil essa questão. E a Júlia, ela, como estuda na mesma escola, ela pegava as tarefas que a professora mandava para a Laura fazer no hospital. Daí a Laura fazia, eu ia e entregava para a professora. E certas vezes, né, eu vou na sala da minha irmã. Pra ir lá, tá, as amiguinhas dela vêm, me abraçam, perguntam como a Laura tá. Eu acho que isso é importante, que dá pra ver que a Laura é importante pra elas, pelo menos. Sim, ela se Sim. sente amada, mesmo Então, longe. muito amada. entendeu? E a professora dela, aliás, um beijo, Regina, mas que talvez você não veja, eu te adoro, viu? Quer fazer podcast? Grava com a gente. Vem gravar com a gente, entrevistar as mães. É que a Regina, ela, inclusive, que é a professora da minha irmã, ela já foi professora de umas amigas minhas. Quando eu tinha a idade da Laura, entendeu? Então, eu meio que já conhecia ela. A Laura está no segundo ano, É, né? que a Regina é uma professora muito querida pela escola inteira. Todo mundo adora ela. E ela foi muito simpática, ela já foi várias vezes lá em Ela casa. sempre, uma vez por mês, no mínimo, ela sempre vai lá em casa pra dar atividade pra Laura, tipo, pessoalmente. A Regina, ela como se ela tivesse sido minha professora.
Eu adoro a Regina. E foi uma questão tão importante isso, porque como eu falei, os irmãos sofrem. Eu até fiz quando eu falei sobre a Júlia, porque ela chegou para mim e falou: mãe, as pessoas estão me olhando diferente. Depois que eu anunciei que ela estava com leucemia. Ela trouxe isso para você. Ela trouxe: mãe, às vezes até as inimigas estão me abraçando e desejando, tipo, abraço, felicidade. Eu falei: filha, que bom, receba com amor e carinho. As pessoas têm empatia. Sim. Né? Não importa se é seu melhor amigo ou não. É empatia, é amor. Que bom que elas têm esse lado humano. E eu lembro que um dia a professora foi na sala dela, não levou material nenhum da Laura. E ela foi perguntar como ela... Daí a Júlia falou assim: ai, mas por que você não trouxe material da Laura? Daí ela falou: não, eu tô aqui para perguntar como você está. Porque, assim, é engraçado que na minha sala, às vezes sempre vem ou a professora da minha irmã ou a outra pessoa. Tipo, o João, que é um moço que fica lá, que é meio que a portaria. Precisa dar do... detalhes. Tá, do infantil, assistente, enfim. Um pessoal lá. E daí eles sempre sabem que quando aparece na Júlia, posso falar com a Júlia? Daí o pessoal da sala já sabe que é comigo. É bem engraçado. Sim, já fica E nesse esperando. dia tinha ainda 3 pessoas. Tinha ainda o assistente, esse cara aí que eu falei. E depois veio a Regina. Os dois vieram com material, só que daí a Regina não veio. Então, eu achei aquilo lá uma parte muito legal, empática. Ela veio perguntar como eu tava. Eu achei isso muito legal. Um olhar pra Por isso que eu você, falo que eu né? tenho um carinho pela Regina. Sim. Porque o que acontece? As pessoas perguntam muito ai, como é que tá a sua filha? Como é que tá a Laura? Isso, Perguntar direto para ela: filha, ai, como é que tá a Laura? E ninguém perguntava: como você está, Júlia? Teve vezes que Então, a gente tem, como eu falei, tem que cuidar da família como um todo. Todos sofrem, né? E Dani, como que você abordou isso com a Júlia? Do diagnóstico. Quer contar, filha? Eu lembro que era uma sexta-feira, né? Daí O papai, né? daí Eu meu tava no pai hospital. foi me buscar na escola e ele tinha falado lá da Laura. Eu meio que já tinha uma noção do que era leucemia. Não sei como, só sei que eu já tinha uma noção. Porque hoje se fala muito, né? Hoje a gente vê meninas Eu lembro, curadas, eu lembro fazendo de um dancinha. lugar que eu lembro que eu vi da leucemia. Você viu a série? Não, que era do Fazenda Festa. Ah, é verdade. Que passava na GNT. E quando eu era menor, eu era viciada. E tinha uma menina. E teve um dos aniversários que eu lembro, eu não lembro qual era a temporada, mas eu lembro que que era um dos primeiros episódios de uma temporada nova e tal. E era muito bonito, que foi uma festa para celebrar a amizade, porque era um trio de amigas. E uma delas tinha tido leucemia, com a idade da Laura. E elas estavam comemorando a cura dessa menina. Eu lembro que... Então ela já tinha esse eu já tinha uma contato. noção. Então, você vê os programas, né? Sim. Que fazem a diferença. E o meu marido, eu falei: a gente não pode mentir. Né? Porque tem mães que querem Esconder o o sofrimento, né? Como se fosse medo. um... Mas como que você vai mentir uma doença de 2 anos e meio de tratamento, ver toda a família doida, Falar que é exame de estruturada, né? rotina. Não tem como. Sim. Então, eu falei: Pedro, você não vai mentir. Você vai chegar em casa, você vai falar a verdade para a Laura, para a Júlia, que a Laura está com leucemia. Explica com uma palavra simples, né? Como foi. Só que, na verdade, ele me falou indo pro carro, depois de me buscar na escola, porque eu tava insistindo que era. E aí? Você sabia que era algo errado, né? Eu sabia que era algo errado, porque... Algo ruim, assim, né? quando eu vi a mãe chorando na quinta noite, eu já sabia que coisa não era ela. Eu pensei no pior. Eu cheguei na até verdade, a pensar... sabe aquele Tem dia que eu doença falei terminal. que eu abri o hemograma e que eu falei que eu vi os blastos e eu chorei desesperadamente. Eu falei: meu Deus do céu, eu entreguei na mão de Deus e fui chamar meu marido, assim, falar leucemia. E chorei muito, assim, né? E marcou elas. Principalmente a Júlia, que estava lá. E meu pai não na queria me sala. contar, nenhum dos dois queria me contar ainda. Ela achou que era uma doença terminal, que a minha irmã ia Sim, morrer porque ela do viu jeito a que reação. a minha reação imediata. Sim. Então, quando meu marido contou que era uma leucemia, ela falou: mãe, pai, tem cura. Tipo, É que assim, ele me explicou... achei que era uma doença terminal. Uma coisa que assim, se Ela ele tava tivesse... esperando o pior. Não, é que se ele tivesse falado direto, olha, sua irmã tem leucemia, eu entender muito mais fácil, que ele explicou como era a doença. Daí ficou muito mais difícil na minha cabeça de entender. Olha só, né? Daí eu perguntei, adultos. qual é o Entra nome na- da A doença? interpretação. Entra nessa Daí ele questão disse, dos eu falei, adultos. Ah, pai, eu sabia, era só falar o nome da doença que... Entendeu? A Ele gente quis fica fazer muito todo preocupado de como contar. de trazer detalhes. Que e era uma sobre o coisa que é. tão simples que ele complicou. Ele complicou. Então, é importante esse olhar da Sim, criança. Às vezes, sim. até perguntar: o que você acha que é leucemia? Vocês sabem o que é? Não, que nem a Laura não sabia, 7 anos. Eu tive que explicar um probleminha na fábrica do sangue, que é a medula óssea, por isso tem que fazer esses exames, né? Tem que fazer dormindo, internado, né? Quem sente cirúrgico, tudo bonitinho. E para ela, que já tinha 11 anos e lembrava do que ela ouviu da palavra leucemia, foi uma forma muito mais assim: poxa, eu achei que era uma doença terminal, que a mãe chorou no chão desesperada. Foi uma né? coisa Tipo, mais fácil pra mim. Sim. então, é importante a gente ter essa escuta
para o seu filho, né? Eu gosto muito daquele exemplo também, que quando a criança de 2, 3 anos pergunta, mãe, o que é sexo? E a mãe começa a falar, ai, meu Deus do céu, como viu, não sei o quê. A gente dificulta muito mais. E daí a criança, eu só quero saber se é menino ou menino, né? Tipo, isso. Entendeu? Então, eu sempre falo para os pais fazerem a pergunta de volta. O que você acha que é, filho? Porque daí você está passando na cabeça dela. Então, você não vai inventar, fantasiar. Você vai falar de acordo com o que a criança precisa ouvir, né? Acho que é isso. Posso falar só mais uma coisa? Claro. Vai fazer um podcast para Não, rapidinho. Voltando um pouquinho no assunto que minha mãe tinha dito, que era do fato dela ficar mais com a gente, passar mais com a gente. Eu lembro que antes da doença, assim, ela era muito, sabe, tipo, responder paciente na hora. Ela chegava em casa e ficava no celular respondendo paciente. Na hora. E daí, só que daí agora Pacientes, desculpa aí. Ou melhor, família, desculpa, né? Nem sei mais pra quem pedir desculpa. Agora não. Agora ela, tipo, consegue... Ela tinha tempo pra gente. Sim. Ela passeava com a gente e tal, mas agora ela fica mais com a gente, às vezes, do que ela ficava antes. Porque assim, muda a nossa visão, né? Quando você tem certeza. isso, né? Antes era fazer 1000 coisas, né? Era aula na universidade, eram congressos, era participação de sociedades, era lives que eu também fazia, era consultório, era consultoria, os trabalhos noturnos que muitas vezes a gente tem, né? De Sim. reuniões científicas. Então, assim, a nossa rotina era muito corrida. E eu sempre tentava, claro, da minha forma, ser presente para as minhas filhas, né? Do jeito nosso, daquela correria de mãe. Normal, que todas as mães, né? No jeito que tava. E, de repente, eu me vejo... Eu brinco que até parece que eu estou de licença maternidade. Que eu estou 4 meses em casa, cuidando das filhas, né? Nem na licença maternidade eu fiquei tanto tempo. Eu voltei para o consultório aos 2 meses, na licença maternidade. Então, é um momento que eu estou realmente muito mãe, com elas. Apreciando outros momentos. Você comentou de sair, tomar um café, apreciar o belo. Isso. Essa ter visão esses mesmo. momentos, que é o meu autocuidado. É. Né? Eu sei que os meus pacientes precisam de mim, eu respondo eles, né? Mas antes eu tinha aquela minha cobrança de, como mãe até de, meu Deus, eu tenho que responder na hora, porque eu preciso dar atenção para aquela mãe que ela também está precisando, né? E é uma coisa que E você vai vê... esquecendo de você, né? Que chama Vira, a é o atenção pra minha automático, filha. né? É automático, entendeu? E para os filhos, olha como foi importante. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo agora. Eu tinha te falado? Pensei que eu já tinha. Ai, gente, qual mãe nunca, né? Foi responder uma mensagem antes de cuidar, de brincar com o filho. Sim, total. Né? Então, eu acho que é muito importante esse nosso olhar, porque quando você tem um impacto e você vê essa mudança, até nisso, eu não vou responder agora. Né? Quem não está... Gente, é o que mais a gente vê hoje. Né? Não pode nem ser médica, você está sempre respondendo no celular, você está fazendo assim, né? Com o dedo do Instagram. E o teu filho está ali brincando. Né? Isso foi tão importante falar isso, porque eu lembro que quando eu saí um dia para tomar café com ela, que a Laura estava com o Pedro no hospital, eu lembro de a gente estar num café e eu ver um pai, a menininha toda... O pai só no celular. E a menina de 2, 3 aninhos sentada na cadeira, ficava puxando o pai, ficava olhando. Você não me contou isso. Eu ficava tentando brincar com ela, distrair, porque o pai só no celular, só no celular. Não vou julgar, porque a gente não sabe o que estava acontecendo naquele momento. Mas eu só sei que ela puxava, ficava virando assim, chamando o pai. Ele não olhava para ela. Ele foi olhar para ela na hora que o suco chegou. Ele deu para ela assim e continuou. Ele não brincou com ela, ele não olhou para ela. Não teve conexão nenhuma. Foi um sábado de manhã, provavelmente era o final de semana dele, se estava separado, né? Ou não sei, de repente a mãe também estava internada com a outra filha no hospital, né? Como o meu caso. A gente não pode julgar, mas eu acho que é um momento que você tem que dar prioridades. É a sua família. Sim. Né? Então, a gente tem problema, a gente tem que resolver, mas é aquele momento ali. E quando você está com seu filho, está com seus filhos. E quando você não estiver, você fala, filha, agora eu preciso resolver isso. Me dá 5 minutos para eu responder todos os pacientes. E depois eu volto. Né? Eu falo para ela, filha, agora a mamãe precisa, estou cheia de mensagens, me dá meia hora, não é, filha? E eu me tranco no banheiro e vou lá responder as mensagens, né? E depois a gente vai brincar. Mas a gente precisa dar esse limite para a gente mesma também. Não é para os filhos, é para a gente. Né? Exatamente. O limite é importante, o autocuidado. Muito. E vocês são muito maravilhosas. Nossa, Nossa, a gente está gente. aqui, Júlia, meu Deus. Amei, Uma mini adulta falando.
Mas foi muito... Eu achei muito legal, assim, importante você nos procurar. E a gente Sim. poder também disponibilizar esse espaço. Sim, e deu certo para você Sim. vir aqui falar. Sim. Significa que pode ter outras mães que precisam te ouvir, né? Sim. E que estejam passando por isso nesse momento. E Sim. saber o que fazer. E o mais importante é o acolhimento. O acolhimento, Né? isso. E não esquecer de você, como mãe, não esquecer da Júlia, É. né? O que vocês podem fazer juntas. Então, Sim. isso é muito importante. É. Porque a Laura, a gente sabe que todo amor ela tem, todo amor ela vai receber, Sim. mas vocês são a base dela, né? Sim. A estrutura dela. Muito. Inclusive, essa pulseira tem um valor afetivo que foi ela que fez. ó. Linda, né? Você vê como Eu sei que você não. não tava usando, eu fui ver. O amuleto da no sorte. negócio. Maravilhoso. Eu acho que isso é muito importante mesmo, porque eu encarei como uma missão de diagnóstico precoce. Sim. Né, de a gente alertar as mães sobre o câncer, né, quando eu dou, como eu falei, né, quando eu dou aula para afastar infecções, câncer e doenças reumáticas na infância, Sim. é por último. Não, você sabia que a gente ia vir para São Paulo? Não, Não. eu não sabia. Não. Eu não sabia que vocês iam vir. A Eu falei assim, ela mandou mensagem, mas a ela Dani sabe que a mandou gente uma vai. mensagem. Eu não mandei, e eu na não semana falei. que a gente viria para São Paulo. Que Ela, coincidência. a gente não, né? Como é que ela Não, sabia que a gente Porque ia a estar em gente São não Paulo? divulgou, né? São Paulo. É, a gente não divulgou nada. A gente Nossa, fez que coincidência. e você mandou a mensagem. Porque a gente é de Curitiba. Como que a gente ia gravar? Você ia ter que ir pra lá ou a gente ia ter que vir pra cá? Eu não sabia mas que era já de Curitiba. Estava, já... Sim. Vai ser ruim, vai pra Floripa ver a avó e o vô. A Na gente ia volta pra faz Curitiba. conexão com Curitiba. Eu não sabia que a gente já estava programando para vir. Olha, E que você mandou a coincidência. mensagem, então... Que loucura, né? Foi Sim. muita coincidência, você viu? E agora o que acontece? Eu tomo isso como para realmente fazer o diagnóstico precoce. Sim. Porque eu brinco que câncer e doenças reumáticas na infância, elas são primas. Mas você primeiro precisa afastar o câncer, porque mata. As doenças reumáticas, elas até podem causar, claro, complicações, mas são doenças crônicas na infância, né? Um dia a gente pode falar só sobre isso também, que senão a gente vai ficar aqui mais de 2 horas. Mas uma criança com reumatismo, né, com uma artrite que está limitando, mancando, uma criança que tem uma doença que faz febre todo mês, né? Como eu falei, uma das mais comuns é a PFAPA, que é uma febre de doença autoinflamatória, que a criança todo mês faz dor de garganta e febre. Sabe aquela criança que vive tomando antibiótico para infecção? Que nem toda infecção é uma amigdalite, né? A gente tem doenças que são de causas de inflamação, né? Uma delas é essa. E são doenças que tiram a qualidade de vida da família, né? Então, elas têm tanta importância quanto um câncer que mata. Porque é uma mãe, uma família, uma criança que convive com uma doença crônica para o resto da vida, que nem tem um adulto com uma pressão alta. Sim. Então, a gente tem que sempre manter sem atividade da doença. A gente fala, né, que o objetivo é remissão. Ela não vai curar, mas ela vai ter 0 de atividade da doença para poder ter uma qualidade de vida, brincar, ir para a escola, não ter mais febre, né? Então, é muito importante isso. Por isso que eu falo tanto sobre isso nas redes sociais e agradeço também essa participação. Imagina. Porque acho que é fundamental, Sim. porque eu faço bastante telemedicina, eu pego muito atrás do diagnóstico, né? Às vezes, você encontrar um reumatologista pediatra no interior... Esse alerta muito é difícil. para os pais, mas é também para os profissionais. Saúde. Que muitas vezes a gente, né? Aquilo que a gente falou, a mãe é taxada de louca, volta lá, volta para casa, tá com febre, volta para casa, espera 72 horas, mas Isso. nem analisa um quadro clínico, né? Não Um hemograma, vê ali, não pede, não faz, então... Sim. É muito um alerta importante, muito né? importante. Então, eu recebo muitos colegas. Então, hoje é o dia do... Ai, não posso falar do dia do pediatra, né? Pode. Que é em setembro. A gente está Pode. gravando Mas esse é em podcast. Ah, tá. Não tem problema. Que hoje é o dia A do gente tá pediatra, gravando o né? dia Eu do quero até pediatra. agradecer, porque muitos pediatras me indicam, graças a Deus, justamente para ajudar para o diagnóstico precoce, Sim. né? E a gente quer cada vez mais atualizar. A gente faz cursos de atualização na Unifesp, né? A gente faz preceptoria justamente para atualizar as pessoas que estão no interior, em outros estados, né? Até fora do país, justamente para fazer o diagnóstico precoce. Porque essas famílias sofrem, né? Às vezes, para passar com um reumatologista pediátrico, tem um estudo que o meu colega fez, o Dr. Cláudio Lem, na universidade, que para chegar num reumatologista pediátrico, a criança passa em média em 10 médicos.
média. Então, imagina quanto que não passa. Olha o tempo que que passa. Então, eles passam com ortopedistas, com médicos da família, com pediatra, O reumatologista é o último. o reumatologista pediátrico é o Acaba sendo último o último recurso. entendeu? Aham. Porque são especialidades que realmente nós somos em menor número no Brasil, né? Em torno aí de 120, a maioria concentrada em capitais. Então, eu até agradeço a pandemia, porque a pandemia ela conseguiu legalizar a telemedicina e a gente conseguiu fazer o diagnóstico de precoce de muitas crianças pelo interior do Brasil. Então, eu sou muito grata também à pandemia, né? Vamos dizer assim, no bom sentido. Graças né? a Deus que tem você, pessoas como você, que trabalham com amor, que trazem todo esse conteúdo para as pessoas, que traz alerta, que quer falar sobre isso, traz a parte integrativa também. Adoro. Eu gosto muito da linha antroposófica e tem uma frase que eles falam, que a medicina educa e a pedagogia cura. É diferente, porque a medicina, você aprende através da pedagogia. Mas quem cura é o jeito que você ensina como médica. Você está ensinando as famílias, ensinando os outros profissionais. Então, é o contrário para eles, né? Porque são trabalhos com as mãos. Vocês fazem isso. Vocês, como os médicos, vocês são escolhidos lá em cima. Para trabalhar, para dar voz para outras pessoas, né? Os profissionais falando. E também compartilhar. Né, o que você está vivendo não está sendo fácil. Não. A gente sabe disso, mas, Sim. né? E você ainda ter força para vir aqui, para falar, para alertar. Sim. Obrigada, muito Dani. importante. Obrigada. Queria Tanto aproveitar. aprendizado. Só que você falou essa questão, né, de ser escolhida. Quando eu tive o diagnóstico e anunciei, muitas mães, meus pacientes, falaram: Dani, que você encontre alguém tão maravilhosa como você foi pra gente. No diagnóstico da minha filha, Sim. né, numa UTI. Eu né, digo numa na profissão enfermaria. mesmo. Você foi escolhida como médica lá em cima, né? Porque é um dom. É um dom. Não é? Vai você. É um dom. Ah, ser pediatra não tem como, entendeu? Você estuda, você se dedicou para isso, é um dom. Você recebeu isso, então, né? É muito dom. E eu tive a felicidade de encontrar um oncologista da minha filha, um oncologista pediátrica, que é a doutora Maria Lúcia Lee. Um beijo para ela, que eu tenho certeza que ela vai assistir. E que me acolheu como eu precisava. Porque você precisa aquela questão da empatia, do acolhimento, da escuta, do médico saber ouvir. Então, quando eu encontrei com ela, eu lembrava das vozinhas das minhas mães, sabe? Dos meus pacientes falando: Dani, você vai encontrar alguém que vai te ouvir como você nos ouve. Então, eu fico até emocionada quando eu falo dela, assim. São No dia anjos do nas aniversário nossas dela, eu vidas. encontrei com ela no shopping do nada. Qualquer Olha. oportunidade A de gente sair. foi procurar Sim. uma roupa pra mim, que eu tava fazendo a gente encontra ela. Quando que você vai encontrar sua médica num Sim. shopping no dia do aniversário dela? A probabilidade Sim. disso. Né? Muito baixa. Então, era Deus me mostrando que eu precisava falar isso nos olhos dela, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso. Você dá amor e recebe amor, né? Aquela troca, né? Ai, gente. Obrigada! Júlia, tô apaixonada por você. Virei tua Acho fã. que você tinha que fazer podcast de adolescentes, né? No próximo, a Laura vem. Isso mesmo. A Laura vai isso amar, mesmo. gente. Laura vai Fala amar. mais que eu. A Laura é muito blogueirinha, né, filha? É? Sim. Coloca a roupa dela no Instagram. Então, se você quiser ser, né? Vai influenciar as pessoas positivamente com o espelho aí da sua mãe. Maravilhosa. É incrível. Ai, meu Deus! Coisa mais linda. Merece. Linda, claro que Você merece. que fala que você é tão boa. Gente, obrigada. Obrigada. A gente está encerrando Obrigada. a temporada com vocês em São Sim. Paulo. Maravilhosa, com tanto aprendizado, tanta coisa Não boa. tinha um jeito melhor, né? Não. Com tanta informação de qualidade, assim. Nossa, a gente Nossa, ficou e um muito beijo feliz. lá em Curitiba, eu adoro. Obrigada. Um dia Importante eu quero a gente, voltar, quem sabe. Adoro lá, a gente muito dar voz lindo. ao coração. É. Né? Compartilha esse vídeo para você que tem alguma mãe passando pela mesma situação da Dani ou não, como alerta pra gente, né? Então, muito importante. Obrigada mesmo. Obrigada. Dani. Obrigada. Tchau, gente. Até o Beijo, próximo. até a próxima.